Quando a gente ainda não é pai, a gente não entende algumas coisas que acontecem conosco. Mas depois que a gente torna-se pai, e principalmente quando a gente torna-se pai de não somente um filho, mas pelo menos 2, isso é mais claro para a gente entender. E que claro é a inveja que há no coração das pessoas. E como eu tenho 3 filhos, todos sabem, que pelo menos a maioria sabe. É interessante porque o filho mais velho começa a ter ciúme do filho mais novo, aquele que chegou por último. E dificilmente o filho mais velho tem ciúme do filho bem recém-nascido, como eu tenho um bem menor. Então eles nem se preocupam porque eu não faço muita coisa com ele, porque não dá para fazer muita coisa. É mamar, deixar brincar, fazer alguma coisa, estar no colo. Mas ainda assim já começa a ter, porque ele já começa a ter um pouco mais de autonomia. Mas aonde eu quero chegar com isso? É que quando a Joana, que é a minha primogênita, hoje ela tem 4 anos e o meu pequeno está fazendo 2 anos daqui a pouco. Quando eu faço alguma brincadeira com o Jonathan, que ele é menor, né? Então eu brinco mais com ele assim, dessa forma. A Joana ouve a minha voz e já diz: o que é que tu fizeste com o Jonathan? Eu quero também. E se eu não fizer com ela, o negócio desanda. Se eu jogar ele para cima, pensa, numa menina já de 4 anos, eu tenho que jogar para cima 2, 3 vezes. Aí diz: não, acabou, já estou cansado, está velhinho teu pai, não dá mais para isso não. Mas o ponto, a questão é que o que ela olha que eu faça com ele, ela acha que ela tem o direito de também receber a mesma coisa. E para não desagradar, eu acabo fazendo, mas por quê? Porque talvez possa ser válido, mas ela vai entender, e eu já tenho dito que será algumas coisas que eu vou fazer com ele, eu não vou fazer com ela. E ela tem que entender que isso é assim. E assim como eu vou fazer algumas coisas com ela, que é próprio da sua idade, eu não farei com o Jonathan, que ele é bem menor. E cada um vai ter que crescer aprendendo exatamente que o cuidado que eu tenho por cada um deles é de maneira específica e igual ao mesmo tempo. Isso não significa dizer que quando eu faço com um e não faço com o outro, eu amo menos o outro e amo mais aquele primeiro. Não, de hipótese nenhuma, é porque aquilo é dado a ele e aquilo outro não é dado a essa pessoa. Mas quando a gente é criança e a gente não entende, nós que somos pais, que vocês já vivenciaram isso, vocês percebem, que tolice, por que ela está fazendo isso? Que tolice, porque ele está brigando por isso? Mas, como é imaturo, ela acha que de alguma forma ela está perdendo o amor e o cuidado que eu tenho para com ela, e a mesma coisa acontece com Jonathan. E nessa história aqui que a gente vai ver agora não 2 crianças, mas homens adurecidos, homens intelectuais, que compreendem a história e a vida no mundo, vão se portar de maneira invejosa, e isso é terrível para nós. Porque quando a gente começa a invejar alguma coisa que de fato não faz sentido, a gente vai perder muito e vai se desviar muito do caminho. A Bíblia diz exatamente que João, ele está escrevendo, o evangelista João, ele escreve seu relato, e ele diz que ele teve uma conversa, Jesus tem uma conversa com Nicodemos nesse capítulo. E esse homem, ele vem às surdinas, na escuridão da noite, para conversar com Cristo. Ele tem uma conversa com Cristo, e Cristo diz: tu tem que nascer de novo. Importa que você nasça de novo. Então ele vai aumentando o seu discurso, ele vai aumentando a sua fala, e Nicodemos, ele só fica absolvido por aquelas palavras e fica angustiado, porque no final das contas ele vai ter que decidir o que é tudo que eu tenho, toda a minha bagagem, todo o conhecimento que eu tenho, quer dizer que eu não vou ver o reino dos céus, eu não estou vendo, o pior ainda, eu nem vou entrar no reino. Era isso exatamente que Cristo está dizendo. Não importa quanto seja bom diante dos olhos dos homens, e quanto tu saiba das Escrituras, e tu és reconhecido como mestre, você nunca vai ver o reino de Deus, você nunca entrará, se você não nascer de novo. E essa conversa, ela termina dizendo exatamente sobre um julgamento que Deus foi enviado, e tem enviado o Filho, no caso Cristo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E ele diz que o julgamento era aquele que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
E então encerra aquele relato, João, e ele começa a trazer de volta o testemunho de João Batista. Nesse primeiro relato em que eu acredito assim que está sendo declarado em termos de Nicodemos, lembre-se, o Evangelho de João não é cronológico. Ele não é cronológico. Ele vai pensando alguns fatos que são importantes e ele às vezes dá um salto e depois volta um pouquinho. O fato é que dá a entender que mais ou menos Jesus está no meio do seu ministério. Já tem passado mais ou menos um ano e meio, quando ele tem esse encontro com Nicodemos. E quando ele tem esse encontro com Nicodemos, e Nicodemos não sabe exatamente quem é esse Cristo, quem sabe é esse homem, ou melhor dizendo, ele sabe que talvez ele seja um profeta, como João Batista, só que com um grau muito mais elevado, mas ele não tem certeza se realmente esse homem, a quem João Batista já estava dizendo que poderia ser o Messias, pois era isso que chegava aos seus ouvidos, se realmente ele era o Messias. E a história termina sem se saber se verdadeiramente Nicodemos acredita ou não, mas no decorrer do livro de João vai se mostrar que Nicodemos ele vai passar a cada dia mais se apresentar para Cristo, mesmo que na surdina, e uma hora ele vai se manifestar como um discípulo dele. Mas essa não é a minha tese nessa noite, falar sobre Nicodemos, mas falar sobre o testemunho de João Batista agora. João Batista é aquele que se levantou e apontou: esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista foi levantado por Deus para preparar um caminho. Sabe o que é preparar um caminho? Era exatamente isso, como se a gente pegasse uma lavoura cheia de pedras, terreno ruim, lavrasse todo aquele terreno, tirasse todas as pedras, revolvesse a terra e passasse a semear boa semente, regasse a semente, e então a terra começou a produzir, começou a ser preparada. Era isso que João Batista veio no meio de Israel, num terreno endurecido, de corações endurecidos, com uma tamanha descrença a respeito do culto sacerdotal ou do culto levítico, porque eles viam somente a ambição, o dinheiro e verdadeiramente as vantagens que o sacerdócio tinha, e enquanto o povo nada recebia da parte de Deus, nada recebia da parte da graça do Senhor. Ele via cada vez mais um sacerdócio distante, ou seja, os líderes espirituais da nação estavam totalmente decaídos e eles estavam cada vez mais propensos a ganhar dinheiro e às custas da fé dos irmãos, e os irmãos cada vez mais miseráveis e sem esperança, crendo que um Messias deveria de vir, porque a situação estava extremamente crítica. João Batista se levanta no meio de um deserto espiritual da terra, e ele começa a preparar e verdadeiramente mostrar que o coração desse povo deve se arrepender, seja dos líderes, os maiorais, seja do povo endurecido, porque não há mais como acreditar naquilo que estava sendo pregado. Então João Batista ele começa a fazer aquilo que Deus pede, preparar um caminho no meio do deserto para o Senhor. Então João Batista começa a crescer e uma multidão começa a vir, começa a ouvir e começam a ser preparados, ou melhor dizendo, as pessoas começam a seguir João Batista. Começam a seguir, João Batista começa a ter vários discípulos, até que Jesus aparece em cena. E então João Batista aponta: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que seguiam João Batista, aqueles que ouviam a pregação de João Batista, aqueles que disseram exatamente, ouviram claramente: eu não sou o Cristo, eu só venho preparar. Quando ele chegar, ele é infinitamente maior, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, eu não sou digno de fazer isso. E para você ter uma ideia a respeito dessa frase que João Batista falou, só o servo mais serviçal de uma casa, ele era responsável para tirar as sandálias dos pés dos seus visitantes, ou daqueles que já haveriam de vir e entrar na casa de uma pessoa. Era aquele servo mais humilde, o último, vamos supor assim, da classe social, era que era responsável para se abaixar, se ajoelhar e desatar as correias de uma sandália, e então lavar o pé daquele hóspede, daquele visitante. O que João Batista ele se coloca dizendo: eu sou aquele servo, eu não sou nem digno, eu não sou nem aquele servo que desata as correias, eu não sou nem digno de desatar as correias de sua sandália. Esse é o coração de João Batista, um coração temente a Deus, um coração devotado a Deus, um coração que ele sabe exatamente onde é a sua posição, e ele está ensinando os seus discípulos a verdadeiramente a se prepararem, porque aquele que há de vir, ele, apesar de ter uma grande multidão e ser, vamos supor assim, os olhos de todos os
Os homens estão voltados claramente para João Batista. João está dizendo assim mesmo: não olhem para mim, porque eu só estou preparando o caminho, eu vou apontar vocês para aquele de quem vocês pertencem, a quem vocês pertencem. E o fato é que quando Jesus aparece e João aponta, a Bíblia declara que alguns discípulos de João passam a seguir Cristo. Os primeiros discípulos de João, ou melhor dizendo, os primeiros discípulos de Cristo são discípulos de João Batista. João, Pedro, Felipe, Natanael. Todos esses caminhavam com João Batista, entenderam a palavra de João Batista, e quando João Batista disse: esse é o Cordeiro, eles olharam Jesus e olharam João Batista. O que João Batista estava dizendo assim mesmo: esse é o Cordeiro, é sobre aquele que eu tenho falado, esse é o homem, é com esse que vocês devem seguir, não é a mim. E a Bíblia declara que alguns dos discípulos de João passaram a seguir Jesus, e esses foram os primeiros discípulos, mas alguns discípulos de João permaneceram com João. Disse: não, mas será que isso é verdade? Será que o meu mestre não está mudando? Não. E então começa a acontecer muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. João Batista, em paralelo com Jesus, eles começam a ter um ministério atuante da parte de Deus paralelamente, só que de lados diferentes em cada área da região de Israel. E acontece que Jesus ele começa a ter muitos milagres, e as pessoas começam a fluir cada vez mais. E é interessante porque Jesus começa também a batizar, não exatamente ele, mas seus discípulos. Então ele vai para lugares exatamente onde o povo que ouvia da parte dele era batizado por causa do arrependimento para se voltar para Deus. E Jesus fazia quase que a mesma coisa que João Batista, no caso, seus discípulos. Fato é que a multidão que seguia Jesus começou a aumentar. E era muita gente agora indo para o batismo de Jesus e não para o batismo de João Batista. A fama de João Batista começou a decair, enquanto a fama de Jesus começou a se levantar. E de repente há uma controvérsia entre os discípulos de João, que não largaram João, que achavam que era fidelidade, era uma desonra, era um desagrado, iria ferir os sentimentos de João, por isso permaneciam com João, se trocasse para Jesus. Então eles permaneciam fiéis, eles permaneciam do lado de João Batista. E então um certo judeu passaram a confrontar os discípulos de João e disse: me diz uma coisa, quem tem a verdadeira purificação? A quem realmente os homens devem ir e serem purificados? Porque a palavra purificação aqui nesse texto está exatamente relatando a respeito da pregação de arrependimento. Qual é o sinal verdadeiro? Será no templo? Será o batismo de João? Ou é agora o batismo desse homem, Jesus? Qual de vocês, qual é o certo? Porque a gente precisa saber qual é o verdadeiro. E os discípulos de João dizem: é lógico que o batismo é de João, é o melhor, porque ele que iniciou a carreira. Então não há dúvida que é de João, não é o de vocês lá do templo, não pode ser. E o de Jesus está acontecendo agora, mas não é assim não. Então eles não sabiam definir exatamente quem era a verdade, de onde procedia essa verdade, porque o fato é que as multidões estão indo cada vez mais para os lados de Jesus do que para João Batista. E é com essa interrogação que esses discípulos, esses judeus chegam até João Batista e perguntam: quem de fato, qual é a purificação verdadeira, a quem nós devemos ir para agradar o coração de Deus? E essa pergunta remete exatamente a uma disputa de preferência no caminho do Senhor. Pois eles não largaram João Batista, achando que o João Batista era a melhor coisa que eles deveriam ter acontecido. Só que João Batista é a melhor coisa até Jesus não vir. E essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender no caminho do Senhor. Os pastores de vocês que passaram, inclusive eu sou a melhor coisa de vocês por agora até Jesus vir. Quando eu passar, vai vir um outro pastor, e esse vai ser o melhor para vocês enquanto Jesus não vier. Porque tudo que a gente faz é apontar para o Cristo, tudo que a gente faz deve ser apontado, pelo menos essa é a nossa missão, apontar para o Cristo, apontar e fazer com que não os homens sigam a nós, mas entendam os sinais que Deus está nos dando para seguir corretamente quem é o Cristo, quem Ele é, quando Ele vier, para que nós estejamos de pé na sua presença.
Não é uma questão de a gente ter, que tu siga a mim, que tu olhe para mim, que tu possas dizer assim, esse é o meu grande pastor. Não é para isso. A ideia, claro, de João Batista é, eu tenho um papel na vida de vocês, que é para edificar um povo e preparar um povo para a vinda do Cristo. Quando João Batista andou nessa terra, ele preparou o mundo, ou o povo de Israel, para a primeira vinda de Cristo. E nós hoje, como igreja, e os líderes hoje, como igreja, da igreja verdadeira, eles preparam o povo de Deus para a sua segunda vinda, amados. Não é para a nossa atenção, não é para o nosso privilégio, não é para o nosso dinheiro, ou para colocar dinheiro no nosso bolso, não é para isso, não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, é para somente uma coisa, preparar um povo para a volta de Cristo, mas a segunda vinda. E enquanto os homens não entenderem isso, enquanto os homens não perceberem isso e começarem a disputar, porque é isso que acontece desde o início da igreja, irmão, eu não estou dizendo isso, que está acontecendo isso hoje. Você abre a Bíblia no livro de Coríntios e a gente vê os irmãos disputando o privilégio ou os privilegiados de cada coração aqui. Eu amo Paulo, eu gosto do apóstolo Pedro, não, o meu é Apolo, não, o meu é só Cristo, não tem pastor, não tem ninguém, o meu é só Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz, por que vocês se dividem? Cada um de nós, Paulo, eu, Apolo, todos os outros homens que vierem passar e ajudarão vocês, não é para a própria edificação da igreja, e não é para apontar exatamente o Cristo e preparar vocês para a sua vida, porque vocês separam isso e transformam isso como uma briga, uma contenda. Isso está no primeiro século, talvez uns 20 ou 30 anos depois de Jesus ter subido aos céus. O apóstolo Paulo está comentando sobre isso com a igreja, que a igreja está se dividindo por causa que tem preferências. Se alguém estiver tocando lá em cima, eu não quero ouvir. Se alguém estiver pregando, eu também não quero saber. Se é esse irmão que vai me disciplinar, eu também não quero saber. Tudo é uma questão de divisão, porque entende que essa pessoa é boa para ele ou não para ele. O que não entende é que cada um de nós estamos dentro do mesmo patamar de João Batista, apenas apontando o Messias e preparando um povo para a sua vinda. E quando a Bíblia diz exatamente isso, quando essa pergunta vem a João Batista, ele ainda não havia sido encarcerado, significava dizer que ele estava perto dele ser preso por Herodes, por causa da acusação que ele falou, que ele tomou a mulher do seu irmão Herodias. No verso 25 ele diz, ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação, ou seja, ao batismo. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao seu encontro. E ele diz assim mesmo, estavam os discípulos de João e mais o judeu, e ele disse, todos saem, todos, e ele não. O Senhor deu testemunho que ele era o Messias, mas está todo mundo indo para lá, ninguém mais vai ao Senhor. Porque o Senhor está apontando para ele que é o Senhor que começou a obra. É como se ele dissesse, olha, todo mundo pode ir, mas eu vou ficar contigo. Eu sou fiel. Irmão, a gente não é fiel aos homens. Como se a gente tivesse que ficar preso a uma vida com alguém. A gente é fiel a Deus e por isso a gente é fiel ao homem que está do nosso lado, ao líder que está conosco. É porque a gente é fiel a Deus e a gente caminha com esse homem, enquanto esse homem apontar o Cristo para nós. Mas o dia que esse homem apontar, e eu gosto da nossa Constituição, quando ele diz assim mesmo, quando qualquer um que vem fazer a sua pública profissão de fé, ele diz, vocês se comprometem a honrar e a submeter aos líderes de vocês, enquanto esses líderes caminharem na palavra de Deus, forem fiéis à palavra de Deus. Então, esses irmãos que estão se propondo a se filiar conosco, a estar em comunhão com a gente, eles dizem, sim, se eles pensaram bem, ou meditaram muito bem na pergunta de se vocês se comprometem nisso, a serem fiéis e a se submeter a essa liderança,
Se fosse só isso, a gente estaria errado. Mas a frase termina dizendo: enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus, a gente é totalmente e se submete plenamente a essa palavra. Concorda? É por isso que a igreja está submissa às Escrituras e não aos homens. Não à espiritualidade de algum homem, não ao carisma de algum homem. E o que esse homem vem chegar com João Batista e disse: olha, João, todo mundo está indo, mas olha, eu estou do teu lado. O que João sentiu quando ele ouviu esse homem dizer: eu estou do teu lado, João, eu não me separo. Pode até ficarem julgando a respeito do teu batismo, mas eu não largo o teu pé. O que será que João Batista pensa desse homem? Porque tudo aquilo que João pregou foi para apontar e preparar um povo para o Cristo. O que João queria saber, disse: por quê? Se todos fossem, só tu ficasses, eu pensaria assim. É como se eu tivesse assim, desse um tapa na cabeça disso. Acorda, homem. Eu preparei toda a minha vida para apontar por Cristo e tu queres me seguir. Tu queres me seguir. Tu queres devotar toda a tua fidelidade a mim. Eu preparei, eu preguei, eu expus, eu coloquei toda a minha vida e anunciei aos 4 cantos que eu não sou digno nem de desatar. Como é que tu vai pegar o pior, amado? Porque tu vai trocar o pior. Se tu tens o melhor e eu estou te apontando o melhor, por que tu vai ficar com o pior? É por isso que eu estou te pregando, é por isso que eu não me entristeço se todo mundo está indo. Significa dizer que a minha missão está correta. Eu fiz aquilo que era correto, mas eu não posso mudar o teu coração. Então, a resposta de João, ele é bem clara. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. E é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Se Deus do céu não entregar qualquer coisa, você não recebe nada. Deus nos dá filhos, é do céu que vem. Deus nos dá irmãos, é do céu que vem. Deus nos dá uma vocação, é do céu que vem. Deus nos dá o trabalho, é do céu que vem. Deus nos dá a capacidade de inteligência, de caminhar, é do céu que vem. Deus nos dá marido, nos dá família, nos dá isso, é do céu que vem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação nele. É tudo, Deus é que dá a nós. Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu o vizinho, Ele nos deu tudo, Deus é que nos dá. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Muitas pessoas pensam que o diabo dá alguma coisa. O diabo não dá nada, irmão. A Bíblia declara que quando Jesus estava no deserto, depois que ele foi batizado por João Batista, o Espírito levou ele ao deserto. E ele ficou sendo tentado por Satanás durante 40 dias. Quando ele teve 40 dias de fome, a Bíblia declara que Satanás se apresentou para ele e começou a falar para ele. E uma das tentações, ou melhor dizendo, a última tentação foi: levou Jesus até um monte muito alto, e naquele monte ele mostrou toda a glória do mundo, toda a riqueza deste mundo. E ele disse para Jesus uma coisa assim bem clara, disse: olha, tudo isto é meu, se tu te prostrares e me adorares, tudo isso eu te dou. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, adora só o Senhor teu Deus, e só a Ele presta culto. O que Satanás estava falando para Jesus é mais uma de suas mentiras, porque ele não é dele isso. A Bíblia diz: o mundo é meu e tudo que nele há. O mundo e a sua plenitude pertence ao Senhor. O que pertence ao diabo? O que Deus deu para o diabo? Essa é uma pergunta, porque ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele não tem nada. A Bíblia é clara que ele é um ladrão e um homicida. É isso. Se ele tem alguma coisa, é roubado. Não é dele.
E aqui a gente tem que prestar atenção a respeito da palavra de João. Se as multidões vêm até a mim e vinham até a mim, é porque o céu trouxe cada uma dessas pessoas a mim para declarar quem deveria vir, aquele que eu deveria apontar, aquele que eu deveria ensinar e mostrar exatamente. Ouçam a voz dele, porque ele é a salvação, porque é nele que está a vida. Ouçam ele. O que João Batista ele está dizendo de novo para este homem, disse: presta atenção, se tu não entendeste, eu vou te repetir. E a gente aprende isso. Como eu falei no livro de Provérbios, não esquece o ensino de teu pai. As Escrituras sempre vão dizer para nós, para a gente repetir os mesmos ensinos. Porque a gente tem a tendência de esquecer esses ensinos. E quando a gente esquece, a gente vai cair em pecado e em transgressão. Então João Batista ele vai repetir o seu ensino agora, novamente, para esse discípulo que coloca-se de pé junto e diz: eu não vou te largar, eu sou fiel a ti, é isso que eu quero fazer. E João ele diz: ninguém pode receber coisa alguma, um homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. E ele então diz: vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que o povo queria? Ele queria era o Cristo, ele queria o Messias, ele esperava e ansiava. Quando virá o Messias? E João Batista disse: o Messias está a caminho, ele está vindo, e quando? E eu estou vindo para preparar o caminho, e ele vai aparecer, e quando ele aparecer, eu vou dizer para eles: sigam-o. Então no verso 29 ele diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na cultura judaica há um costume muito claro. O amigo do noivo é um homem, é uma pessoa em que faz a interligação entre a noiva, a família da noiva e a família do noivo. É por meio dele que faz essa união, das duas famílias se unirem ou do noivo se casar com a noiva. Então ele tem um papel extremamente importante, porque dele depende de todas essas relações, e no dia do casamento ele é que vigia cada um dos passos e cada uma das situações e anuncia que o noivo está chegando. Se eles de alguma forma, nessa posição que é extremamente importante, se alguma coisa quisessem saber do casamento, teria que perguntar para o amigo do noivo. Não poderia nem o noivo nem a noiva conversarem. Tudo passava pelo meio desse amigo do noivo. Então João Batista ele coloca-se nessa posição. Eu estou preparando uma noiva para o noivo, e essa noiva e esse noivo eles não vão se encontrar até que eu anuncie que o noivo chegou. E é isso que João ele faz, ele prepara todas as pessoas para o casamento com o noivo, para o casamento com o Rei Jesus. E é isso que nós estamos preparando na igreja dos dias de hoje, preparando uma noiva para o Cristo. Não que exatamente a gente prepare, porque a gente não tem esse poder de preparar. A Bíblia declara que o Cristo mesmo adorna a sua igreja com seu próprio sangue e com a sua própria palavra, adorna e purifica para que ele receba uma noiva gloriosa, livre de todo tipo de mácula, todo tipo de sujeira, todo tipo de mancha, mas pura, imaculada, irrepreensível. Ele prepara ela para si mesmo, mas nós, como porta-vozes da sua palavra, somos instrumento pelo qual ele prepara a sua igreja, quando pregamos a sua palavra com fidelidade. E aqui João ele está dizendo exatamente isso. Eu sou o noivo, eu tenho preparado a noiva, e agora eu estou anunciando o noivo e chegou. E quando ele chegou, eu ouvi a sua voz e me alegro. Por quê? Porque enquanto o noivo não chegava, eu ainda tinha muito trabalho, até que eu declarasse e apontasse o noivo. Ele chegou. Mas agora que ele chegou, a minha alegria é só de ouvir o noivo, de estar com o noivo. Essa já se cumpriu. Agora, importa que ele cresça. E que se alguém ainda não ouviu a voz do noivo e chegar até a mim, eu vou dizer: eis aí o noivo, vão até ele. Não precisa ninguém ficar comigo, nem dó de mim, nem pena de mim. Porque eu cumpri um ministério, eu cumpri aquilo que me cabe, aquilo que Deus confiou
em minhas mãos. Agora importa é que ele cresça e que eu diminua. Quando ele termina esse discurso e ele diz exatamente como se eu não sinto aperto. Eu olho para trás e ainda que antes tinha 30 mil, agora é 10, agora é 15, agora são 5, agora são só 500. E no final ele vai terminar sozinho, João Batista, preso numa masmorra com a cabeça decapitada. Ele vai morrer sozinho. E os discípulos ainda vão perguntar. E ele vai pedir, realmente é aquele que há de vir ou haveremos de esperar outro? No isolamento, na tortura, na masmorra, ele vai fazer essa pergunta. Mas o que importa é que João Batista está tão certo e tão seguro que agora é a hora de a gente seguir. É a hora de nós confiarmos exatamente em Deus e avançar para Ele e esperar a vinda do seu reino com poder e grande glória. Então ele começa a dizer algo a respeito de Cristo que para nós devemos levar em consideração extremamente. E ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele começa a pontuar e dar um testemunho a respeito de Cristo e que a igreja deve guardar no seu coração. E a primeira coisa que a gente deve guardar no nosso coração é que Cristo está acima de todos. E que o Cristo que está acima de todos é esse Cristo que ele anunciou, disse: o Cristo está vindo, ele está vindo do céu, e é esse que a gente deve seguir, é esse que nós devemos atentar, é com esse que nós devemos inclinar nossas cabeças e ouvir e segui-lo. Porque ele está acima de todos nós. Se vocês acham que as pessoas estão indo para ele, sabe por quê? Porque Deus deu a essas pessoas a ele. Jesus, ele fala uma coisa preciosa para nós. Quando os judeus chegaram perto dele e não quiseram, não acreditaram, não aceitaram a sua voz, e ele, Jesus, vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque todo aquele que é a minha ovelha, o Pai o trará até a mim, e todo aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque ao próprio Cristo, a quem foi dado a nós para a salvação e vida eterna, essas pessoas que vão até Cristo, da qual nós anunciamos, essas pessoas precisam ser levadas pelo Pai até a Cristo. Porque se não foi levada pelo Pai até Cristo, de maneira nenhuma vão poder ser salvas. E é isso que João, ele testifica, o Batista testifica, repetindo isso. Nenhum homem, agora Cristo é um homem, ele é Deus, mas ele se fez carne, e agora nenhum homem pode receber coisa alguma se do céu não foi dada. E o que é que esse Cristo recebe do céu? Ele diz: aquele que vem das alturas está acima de todos, ou seja, ele tem todo o poder. E aí a Escritura, e João Batista, ele vai declarar assim: e testifica o que tem visto e ouvido, ou seja, o que Cristo está anunciando e está falando a respeito do reino de Deus, ele testifica porque ele veio do alto, porque ele não veio da terra e não fala da terra e não é das coisas da terra. O seu chamado e o seu ministério não é terreno, ainda que esteja na terra, ele veio dos céus. E se a gente não ouve, ele diz assim: e ninguém aceita o seu testemunho. Existe um nível de contradição enorme aqui, porque aquele discípulo, junto com o judeu que chegou até João, ele diz: todos estão indo até ele. João Batista, por outro lado, diz: ele está testificando e dizendo quem ele é. Jesus está testificando isso por meio das suas palavras e por meio dos seus sinais. E ele diz: e ninguém aceita o seu testemunho. Há uma contradição, porque esse homem também não está aceitando. Esse que está do lado de João Batista, ele não está aceitando. Ele permanece fiel a João Batista. E então João Batista, ele diz: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Essa palavra devia ter doído no coração desse discípulo. Porque enquanto ele permanecia do lado de João, ele estava testificando que Deus era mentiroso,
que tudo aquilo que João pregou era uma mentira. E é isso que acontece com os nossos corações quando nós não acreditamos de fato e de verdade na palavra de Deus. Quando nós não aceitamos a sua palavra como um testemunho verdadeiro e sério de que é isso que é a vida eterna. De que aquele que se chega à verdade, se chega à luz por meio da prática da verdade. Quando acredita realmente nas Escrituras Sagradas, no mandamento de Deus e não o esquece, não joga fora, não entra de um ouvido e sai pelo outro, mas guarda no seu coração, no mais profundo da sua alma. Então ele testifica que Deus é verdadeiro, de que tudo aquilo que Deus falou irá se cumprir. Então ele vai terminando o texto dizendo: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá ao Espírito a gota d'água por porções. Ele dá ao Espírito sem medida. O Espírito todo é absorvido por Cristo, é completado, vasto, é transbordante, exatamente do emanar do Espírito sobre a vida de Cristo Jesus. Eu não tenho todo o Espírito na minha vida, você nunca terá o Espírito todo sobre a sua vida, mas a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, está à plenitude do Espírito, de maneira que então eu não posso me apartar de você, e você não pode se apartar de mim, porque a medida que o Espírito me dá, e a medida que o Espírito te dá, é feito para que nós venhamos crescer em unidade e em amor. Por isso ele termina assim mesmo: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O testemunho de João Batista final é para aquele homem que resolveu ficar fiel a ele sem o entendimento correto. Ele estava negando as próprias palavras de João Batista. Que nosso coração não seja invejoso, que o nosso coração não seja ambicioso, que aquilo que Deus nos dá, ninguém toma, amado. Mas também a gente é capaz de lançar fora aquilo que Deus nos dá, de lançar mão, de jogar fora. Mesmo Deus dizendo: ouça, recebe, fica. Mas não, ao endurecimento do nosso coração e a firmeza do nosso coração em permanecer no erro e no engano, como esse discípulo permaneceu no erro e no engano, preferindo o amigo do noivo do que o próprio noivo. O resultado disso é que ele teria que tomar uma decisão, e a decisão é: quem tem o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que o nosso coração não seja assim. Que o nosso coração possa olhar para Deus e acreditar e ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Mas, sobretudo, saber exatamente o que Deus nos deu é para nós. Não somos melhores nem piores do que ninguém. E se alguém avançar e crescer mais do que cada um de nós aqui, alegre-se, porque a bênção dessa pessoa chegará para você. Porque aquilo que quando eles tentaram destruir a vida de José, porque achava que o seu pai estava preferindo ele mais do que todos os outros homens, todos os outros filhos, eles tentaram matar por inveja José, sem nenhuma causa, sem nenhum julgamento, sem nenhum motivo. Eles tentaram matar José, só porque o amor do pai estava sobre a vida de José. E eles acharam que isso seria para a sua destruição. Então venderam José como escravo. O final da história você sabe. José foi o homem que Deus levantou para salvar toda a sua família e o mundo daquela época. O que a gente pode entender é exatamente isso. Não tenha inveja dos seus irmãos. Cada um tem um dom diferente. Alguns Deus dará 5 talentos, para outros dará 2 e para outros dará 1, conforme a capacidade que o próprio Deus colocou no nosso coração. Mas tudo isso que Deus nos dá, seja recebendo 5, ou 2, ou 1, sempre se voltará para a sua igreja como bênção. Assim como a vida de José, que foi abençoado e foi exaltado mais do que todos os seus irmãos. Mas no final,
essa exaltação veio para a salvação de toda a sua casa, e não para a destruição. Mas a inveja muda esse retrato e faz com que os homens queiram olhar para si mesmos e para as suas dádivas, em vez de apontar para o Cristo que nos ama, da qual Ele nos dá amigos, irmãos, igreja, para a nossa própria bênção. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.